Olá, meus amiguinhos, a paz do nosso querido Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja, é o nosso dono, hoje e sempre. Sempre, muito bem. Meus amiguinhos, olha, estamos muito felizes em estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor, Deus dos céus. Nós vamos aprender hoje, atenção, meus amiguinhos, todos da revista Primários, 7, 8 aninhos de idade, a gente vai aprender muito sobre o Senhor nosso Deus hoje. Que legal! E hoje o assunto da nossa lição é a primeira chuva. Eita, que legal! Nessa lição, agora desse trimestre, nós estamos aprendendo sobre o começo. Conhecendo o livro do começo. Aí a gente aprendeu sobre o primeiro homem a ser criado, tudo, né? Sim! É a primeira mulher, sim! Nós aprendemos até sobre a primeira briga, foi! E hoje nós vamos aprender sobre a primeira chuva. Que legal! Muito bem. Eu estou hoje aqui muito bem acompanhada com a minha amiguinha Bina. Olá! Que legal, muito bem. Meus amiguinhos, você sabe o que é a chuva, né, Bina? Com certeza, né? A chuva é quando chove. A chuva é quando chove, tem muita água. Muito bem, tem muita água, muito bem. Você sabe como é que foi a primeira chuva, como que aconteceu? Eu sei, caiu muita água. Caiu muita água, forte água, muita água, durante muitos dias, durante 40 dias. E 40 noites. E nós vamos aprender aí, meus amiguinhos, como que tudo isso aconteceu. Tá certo. Olha, primeiro nós já aprendemos sobre o assunto da nossa lição, que é a primeira chuva. Sim. E a nossa memória em ação está no livro de Gênesis, no capítulo 6, o versículo 9. Que diz assim: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Noé era um homem direito. E sempre obedecia a Deus. Tá legal, eu gostei. Pois é. Então, se nós vamos falar da primeira chuva, nós vamos falar então sobre o Noé. Sobre Noé. Meus amigos. Foi Noé que trouxe a chuva? Não foi Noé que trouxe a chuva. Foi o Papai do Céu que trouxe a chuva, né? Sim. A primeira chuva, sim. Mas o Noé, ele está muito ligado a essa história. Aliás, para a gente saber dessa primeira chuva, nós devemos saber quem era Noé. Eu quero saber. Bom, pois preste bem atenção, meus amiguinhos. Noé foi um homem que, quando ele nasceu, o seu pai apresentou ele para Deus. Como assim? Ele disse assim: olha, Noé, meu filho, você nos consolará e nos trará alento. Por quê? Por que ele disse isso, tia Vavá? É porque o papai de Noé sabia, sim, que aquela geração em que Noé estava nascendo ali, naquela geração que o papai dele vivia juntamente com a mamãe dele, sim, aquela geração era uma geração muito má. Fazia coisas que desagradavam a Deus. Brigavam. Faziam confusões. Eram umas pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus. Mas o papai de Noé conhecia, sabe quem? O Deus dos céus. Que legal. Então, o que ele fez? Ele entregou ali Noé ao Senhor. Que legal. Ele disse assim, olha, quando ele disse: Noé, meu filho, você nos consolará e nos trará alento. Quer dizer que ele iria dedicar a vida dele para ensinar Noé a servir ao Deus dos céus. Eita, que legal. E aconteceu assim? Aconteceu. A Bíblia diz que Noé, ele era um homem justo e bom. A Bíblia diz, sabe o que, minha amiguinha Bina? Sim, que Deus olhando tudo aquilo ali, um monte de gente fazendo coisas ruins, fazia coisas que desagradavam a ele totalmente. Mas aí ele olhou, viu uma família, sim, diferente. Quem? A família de quem? Exatamente a família de Noé. A família de Noé. Noé, sua esposa. E aí Noé tinha filhos? Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Como é que é? Sem, Cã e Jafé. Exatamente. Você sabe o significado
significado desses nomes? Nós vamos aprender hoje aqui, ó. O significado do nome Noé. Sim. Significa descanso, alívio, conforto. Descanso, alívio, conforto. Ah, que legal. E o significado do nome Sem quer dizer fama. Famoso. E o significado do nome Cam quer dizer quente. Quente. E o significado do nome Jafé quer dizer abertura. Abertura. Isso, muito bem. Então, eles tinham um significado ali daqueles nomes, né? Mas o mais importante não era o significado dos nomes deles. Não. O mais importante é que eles tinham uma importância muito grande para o Deus dos céus. Que legal. Aí, meus amiguinhos, Deus, então, falou para Noé. Noé? Noé e toda a sua família. Sim. Ele disse o quê? Ele disse para Noé construir uma grande arca. O que é uma arca? É um barco bem grande. O que é um barco bem grande? É uma barca. Ah, bem grande. É como se fosse um barco, mas não era um barco porque não tinha popa, nem proa, não. Era tipo assim uma caixa de madeira bem gigante. Parecido um barco bem grande. Um barco bem grande. Um navio bem grande. Tá. Então Deus disse para Noé construir uma grande arca, um barco bem grande. Por quê? Porque Deus ia precisar que ele fizesse aquela arca para que ele fosse salvo do grande dilúvio que haveria. Já tinha chovido alguma vez na época? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. O povo não conhecia? O povo não conhecia. Aí, Deus, ele é muito maravilhoso. Diz aí. Quando ele disse para Noé construir a arca, ele disse o tamanho da arca. Sim. Ele disse a altura. Sim. Toda a medição da arca. Sim. Ele disse até o nome da madeira que Noé iria construir a arca. Não era qualquer madeira? Não era qualquer madeira. Ele obedeceu? O Noé obedeceu. Por isso que a Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, que Noé, ele era um homem obediente a Deus. Foi por isso que Deus colocou essa missão muito grande para Noé, porque sabia que Noé era obediente a ele. Por exemplo, quando Deus disse, olha, você vai fazer essa arca da madeira, de uma madeira chamada cipreste. Cipreste? Tinha que prestar. Tinha que prestar, né? Por que cipreste? Porque cipreste? Talvez até Noé perguntou assim, meu Deus, mas por que cipreste, né? Deus, ele sabe de tudo e de todas as coisas. Em todo tempo. Em todo tempo. Para vocês entenderem melhor, meus amiguinhos. Sim. Você sabia, minha amiguinha Bina? Sim. Que a madeira cipreste, ainda hoje, ela é uma das madeiras mais considerável do mundo inteiro. Por quê? Porque a madeira cipreste, sim, ela é a madeira que ela passa muito tempo, ela pode passar muito tempo dentro da água e ela não apodrece. Que legal! Ela é uma madeira que ela pode flutuar. E mesmo ela flutuando, mas ela é uma madeira legal, não é uma madeira ocada. Não. É uma madeira muito boa. Uma das melhores madeiras da árvore mais linda e melhor que existe. Agora eu entendi por que Deus disse que era para construir da árvore cipreste. Exatamente. Tá vendo como Deus sabe de todas as coisas? Deus sabe de tudo, sim. E Ele sabe sempre o que é melhor para nós e para os outros. Exatamente. Aí, meus amiguinhos, acontece que Noé, juntamente com a família dele, começou a trabalhar na construção daquele grande barco. Sim. Na construção daquela grande arca. Sim. E aí, as pessoas queriam trabalhar. Não, as pessoas não queriam trabalhar quando Noé convidava eles. Vamos trabalhar, isso aqui vai ser uma salvação para nós. Vai ter um dilúvio, vai ter uma chuva. Eles acreditavam. Eles não acreditavam. De jeito nenhum. Por quê? Porque não tinha tido nem uma chuva ainda. Imagina um dilúvio que é vários dias de muita chuva. Então eles não acreditaram. Mas o pior, meus amiguinhos, é que eles não acreditaram na palavra de Noé. E quando eles não acreditaram na palavra de Noé, logo eles não acreditaram na palavra do Papai do Céu. Porque foi Noé, foi o Papai do Céu que falou para Noé. Foi o Papai do Céu que falou para Noé
Portanto, quando as pessoas desobedeciam a palavra ali, quando não entendiam, quando não ouvia a palavra de Noé, então logo eles não ouviam, não entendiam então a palavra de Deus. Porque não estava com seu coração puro. Porque não estavam com os seus corações puros. Aí, meus amiguinhos, Deus então chegou um dia em que Deus viu que a arca já estava pronta. Sim. Foi muito tempo, viu, para a construção da arca. 100 anos? Muito tempo. Foi. E aí, chegou o grande dia. Sim. Deus disse para Noé entrar na arca juntamente com a sua família. Quem? A esposa de Noé, Sim. os filhos de Noé e as esposas dos filhos de Noé. Portanto, 8 pessoas entraram na arca. 4 mais 4. 8 pessoas? Sim. Que legal. E outras pessoas, sem ser da família, ninguém? Ninguém acreditou. Aí, meus amiguinhos, olhem só o que aconteceu. Antes de Noé entrar na arca com a sua família, Sim. Deus mandou um par de cada bicho, de cada animal. Foi. Por exemplo, O leão, a leoa, o macaco, a macaca, todos os animais ele colocou um par de cada bicho. entendi. Tudo para quê? Para salvar os animais daquele grande dilúvio, juntamente com a família de Noé. Entendi. Os animais são importantes também, não é, tia Vavá? Sim, os animais são muito importantes também. São todas criaturas do Papai do Céu. Por isso nós devemos amá-los também. Sim. Não é para maltratar animal, não. Jamais. Muito bem. Então, meus amiguinhos, aí eles entraram na arca. Quando eles entraram na arca, a porta da arca foi fechada. Deus fechou a porta daquela arca ali, viu? E aí? As pessoas ficaram zombando, ficaram rindo, de Noé e daquele povo. Esse homem tá ficando doido, tá ficando velhinho, tá caducando, não vem chuva. Quando de repente começou a trovejar, começou a relampejar, bastante. Aí o povo já viu que tinha algo diferente ali. E aí já começaram a se perguntar, será que é verdade? Será que Noé está falando a verdade? De repente começou a vir os primeiros pingos. Os primeiros pingos! Nesse momento, quando o povo olhou para cima, que viu que estava chovendo, que viu que estava pingando água, então eles acreditaram em Noé, mas já era tarde. Aí eles começaram a bater na porta, mas já era tarde. Noé não podia abrir a porta da arca, porque já era tarde para eles. Porém, Noé estava o quê? Salvo na arca. E começou a chover, e chover mais. Tia Vavá, choveu quantos dias? 40 dias e 40 noites. Imagine, aqui em Porto Velho chove 40 minutos, já tá alagado. Tem locais, né? Tem locais, não é só aqui em Porto Velho, tem muitos locais que quando chove 40 minutos, dependendo da chuva, já está alagado. Imagine 40 dias e 40 noites. Meus amiguinhos e minha amiguinha Bina. As pessoas começaram a perecer. Deus não queria isso para as pessoas. Não. É tanto que ele preparou um escape. A arca era exatamente o escape, era a salvação para aquele povo. Se eles tivessem acreditado na palavra do Papai do Céu, isso quer dizer que eles teriam entendido ali a importância da arca para eles e logo eles teriam entendido que aquela arca era a salvação deles para aquele grande dilúvio. Mas acontece, meus amiguinhos, sabe por que eles pereceram? Sim. Porque eles eram pessoas más. E sendo pessoas más, o amor do Papai do Céu não estava reinando no coração deles. Meus amiguinhos, olha só, nós devemos ser igual a Noé. Por isso que Deus escolheu a Noé. Ele era um homem justo e bom. O que quer dizer justo? O que quer dizer justo? O nosso dicionário, a palavra justo quer dizer verdadeiro, correto. Entendi. E a Bíblia diz que Noé, era um homem bom, com um coração bom. O que quer dizer bom? Quer dizer aquele que faz o bem.
Então Noé era justo e bom. E me dá um exemplo. Ah, sim. Ó, como que é uma pessoa justa e boa? Diz aí. Por exemplo, meus amiguinhos, se você tem um pedaço de pão, Tá. e aí você tem 3 amiguinhos, Sim. e aí seus 3 amiguinhos estão precisando de um pedaço de pão. Aí você vai e dá. Você divide esse seu pão, né, um pedaço para você, mais um pedaço para o amiguinho, mais outro pedaço para o amiguinho, mais outro pedaço para o amiguinho. Certo. Você dividiu esse pão. Sim. Então você é uma pessoa boa. Ah. Agora, quando você divide esse pão em partes iguais, você está sendo uma pessoa boa, além de uma pessoa boa, você está sendo também uma pessoa justa. Isso quer dizer que, se, por exemplo, se você tivesse dividido o seu pão com 3 amiguinhos, tivesse dado um pedaço bem grande para o outro e um bem pequenininho para o outro, você só seria bom, porque você dividiu o seu pão. Mas você não seria uma pessoa justa para com seus amigos. Ah, agora eu entendi. Noé, ele era um homem justo e bom. Por isso que Deus se agradou dele. Deus se agradou do coração dele, porque era uma pessoa justa e boa. Então, quando o Senhor viu aquele homem, sim, justo e bom, então ele disse, é aquela pessoa que tem a missão de fazer ali a arca da salvação. Que legal. Meus amiguinhos, olha, Deus operou grandemente na vida do Noé. Sim. Ele salvou, por causa de Noé, aquela geração, se tivesse ouvido Noé, aquela geração teria se salvado. Sim. Noé mudou a história da geração dele. Sim, porque as outras pessoas que vieram, eles foram crer em Noé. É tanto que a gente está vendo hoje a história de Noé. E temos grande exemplo para nós nessa história. De Noé. De Noé. E sua família. E sua família. Então, meus amiguinhos, o que nós aprendemos com essa história? Sim. Que nós devemos ter o nosso coraçãozinho sempre bom. E justo. Para com Deus. Porque Deus se agrada. Deus se agrada do coração justo e bom. Então, como é que eu faço para ter sempre o coração justo e bom? É colocando na sua vida Deus em primeiro lugar. Que legal. É fazer a vontade de Deus. É obedecer a Deus. Que legal. Quando você obedece ao Papai do Céu, meus amiguinhos, você está fazendo a vontade dele. Então, logo o seu coraçãozinho, fica sempre legal, sempre bom. Que legal, porque dentro dele mora o Deus dos céus, o Deus em quem você obedece, em quem você serve. Agora eu entendi. Então, meus amiguinhos, olha só, sempre procure ser sempre bom para com seus amigos, para com seus pais, para com seus, até mesmo aquelas pessoas que você nem conhece. Procure ser sempre justo em qualquer lugar que você estiver, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer tempo da sua vida. Mesmo que você ainda pequenininho, seja justo. Quando você crescer, também seja sempre justo, porque o Senhor se agrada da justiça. Porque Deus é justiça. Deus é bondade. Deus é bondade. E a sua bondade dura para todo sempre. Que legal! Então, meus amiguinhos, olha, eu quero dizer para você o seguinte, que Noé, ele era um homem justo e bom. E Deus livrou ele e a sua família de um grande perigo, né, da chuva, de uma grande alagação. Deus colocou ali para ele o saber, Deus colocou ali para ele a coragem, Deus deu ali para ele o entendimento de que ele devia obedecer sempre a esse Deus para ele construir essa grande arca. E Noé construiu a arca e foi salvo juntamente com a sua família. E você vai falar? Quem é a arca hoje? A arca hoje? A arca hoje, meus amiguinhos, para nós, sabe quem é? É um barco? Não, não é um barco. Não. É Jesus Cristo. Ele é a nossa arca. Por quê? Porque Ele é a nossa salvação. Jesus Cristo, Deus dos céus, enviou Jesus Cristo aqui na terra. Sabe para quê, meus amiguinhos? Para nos salvar. Para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Por isso, Ele é a nossa arca. E como que a gente faz para entrar nessa arca que é Jesus? Para entrar nessa arca que é Jesus? Sim. É só aceitar Ele como Salvador. Ouvindo a palavra de Deus? Sim. Você aceita Jesus como Salvador? Sim. Você está fazendo a vontade de Deus? Sim. E está com Cristo Jesus no seu coração? Sim.
Então você tem a palavra de Deus na sua vida e a arca na sua vida, que é Jesus, a arca da salvação. Agora eu entendi. Agora você entendeu? Sim. Então, meus amiguinhos, para receber essa arca no nosso coração, que é Jesus Cristo, nós precisamos estar sempre Com o coração puro e bom. puro e bom, né? O coração é sempre o quê? Puro e bom. É justo e bom, puro e bom. Então, meus amiguinhos, e com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, nós temos aí essa bondade do nosso Senhor vindo do céu, que vive no nosso coração. Sim. Com o nosso Deus, nós temos a justiça do nosso Senhor, que vive e está no nosso coração. Que legal. Então, tratemos todos sempre muito bem. Com a bondade do Senhor. Meus amiguinhos, nós estamos ficando por aqui. Sim. Já? Já, mas antes eu quero fazer uma oração com todos vocês, em agradecimento, porque Deus mandou Jesus Cristo, a arca da salvação, para nos salvar. E nós não vamos nos perder, nós não vamos perecer, porque nós estamos firmes nessa arca que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que legal. Então vamos orar. Vamos. Senhor Deus dos céus, muito obrigado por ter mandado Jesus Cristo, a arca da salvação, para nos salvar deste mundo. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu estás conosco e nos deu um coração puro. Amém. Amém, meus amiguinhos. Até o próximo domingo. Tchau, meus amiguinhos. Fiquem com Deus.